Boa noite. Você acompanha agora o que é destaque em Minas nesta terça-feira. Mais de 100 mulheres afirmam que foram vítimas de assédio em estúdios de tatuagem da capital. A polícia já está investigando. Lideranças do PCC que comandavam ações criminosas de dentro da cadeia aqui em Minas serão levadas para presídios federais. Prefeitura de Belo Horizonte decide reforçar a segurança das unidades de saúde com guardas e equipamentos eletrônicos. O calendário da vacinação contra a gripe já está definido. E nós ainda vamos falar hoje sobre aparições de animais silvestres em áreas urbanas que têm assustado a população. O mercado imobiliário mineiro tenta conquistar compradores estrangeiros para superar a crise. E presidente do Supremo Tribunal Federal faz primeira visita a Minas Gerais. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Criminosos que já foram condenados e estão presos aqui em Minas Gerais foram alvo hoje de novos mandados de prisão por estarem liderando uma grande organização de dentro da cadeia. Essa foi apenas a primeira fase daquela que está sendo chamada de a maior operação da história da Polícia Civil. 55 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em 5 cidades mineiras e também em outros 3 estados. A investigação começou em junho do ano passado, depois de ataques a ônibus e a prédios públicos. Só em Minas, são mais de 2.200 membros nesta organização. Com o apoio do helicóptero e de viaturas da Polícia Civil, os presos que estavam na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, foram trazidos para o DEOESP, o Departamento Estadual de Operações Especiais em Belo Horizonte. Só na prisão de segurança máxima foram cumpridos 8 mandados de prisão. Todos os presos têm envolvimento com uma das maiores facções criminosas do Brasil. Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de prisão, 18 deles aqui no estado mineiro, onde 12 líderes do PCC já estavam no sistema prisional. Para a gente desarticular o PCC, a gente precisa de retirar a voz da sua liderança, né? Porque é através das lideranças do PCC que o PCC recebe as ordens, né, que eles chamam salves, para cometer atentados e outros crimes no estado de Minas Gerais. Em julho do ano passado, a facção realizou uma série de ataques a ônibus e prédios públicos na capital mineira e no interior do estado. A ação dos bandidos foi uma resposta ao endurecimento do estado nas fiscalizações feitas dentro do sistema prisional. O PCC é uma organização que teve início no sistema prisional paulista e ampliou hoje para todos os países. Nós temos notícia de batismo de integrantes do PCC até na Holanda. Hoje em dia se tornou uma facção, uma organização criminosa transnacional com vertentes em tráfico de drogas, grandes roubos e explosões de bancos, de empresas de valores, grandes roubos, grandes assaltos. E o objetivo do PCC hoje, então, é claramente, né, diante das ações que a gente vem apurando, que são quase cotidianamente no nosso país, é o lucro. Só em Minas Gerais, esta organização tem mais de 2.200 membros. A divisão dos integrantes é feita por sintonias, que funcionam como departamentos. Estes departamentos são autônomos, possuem poder de decisão. Nesta primeira fase da Operação Hefesto, foram presos membros de todos os níveis de poder dentro do PCC. Algumas lideranças foram presas em outros estados, em razão também do seu poder decisório em algumas articulações do primeiro comando da capital no estado de Minas Gerais. Nas próximas fases da operação será investigada a possível relação de autoridades com a organização. Os presos desta primeira fase devem ser levados para presídios federais. Ainda não foi capturado o detento que conseguiu escapar ontem de um presídio na cidade de Manga, no norte de Minas. Câmeras de segurança registraram tudo. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Prisional, Marcos Vinícius Barbosa Silva cerrou as grades da cela e acabou pulando um dos muros da unidade. Um procedimento interno apura as responsabilidades pela fuga. O homem possui passagens na polícia por homicídio, tráfico de drogas e roubo.
E também no norte do estado, na noite de ontem, um túnel para uma possível fuga de presidiários foi descoberto por agentes penitenciários. Dentro da cela onde os presos furavam um buraco, foram localizados copos de plástico e ferramentas que eram utilizados aí na escavação. O buraco daria acesso à antiga delegacia de Polícia Civil da cidade, que está desativada. Por meio de nota, o presídio informou que o reparo já foi realizado desse buraco e que o fato será apurado. Mais de 100 mulheres, ouça isso, denunciaram ter sofrido assédio de tatuadores aqui em Belo Horizonte. Um dos suspeitos tem inclusive um estúdio em uma avenida movimentada na região Centro-Sul, a Nossa Senhora do Carmo. A Polícia Civil já está investigando o caso e começou hoje a coletar provas. As denúncias surgiram depois que a ativista Duda Salaberti fez uma publicação em uma rede social sobre o medo de tatuar com profissionais homens. Mais de 100 mulheres relataram casos de assédios sofridos em estúdios. Quase a metade dos relatos era referente a um tatuador em Belo Horizonte. Uma das vítimas é esta mulher, tatuada pelo suspeito em 2011. No momento em que ele foi tatuar o meu braço, ele colocou a minha cabeça no colo dele. Eu achei esquisito no início, mas depois eu pensei, será que é porque ele está sem posição para poder tatuar e tudo mais? Só que depois ele começou a fazer uns movimentos e ele estava com os órgãos genitais eretos e aí eu estava constrangida, mas eu não queria ter nenhuma desavença, nem brigar na hora. Os assédios e abusos, segundo as vítimas, estariam acontecendo desde 2011, neste estúdio de tatuagem localizado em um dos pontos nobres de Belo Horizonte, a Savassi. Em sua rede social, o tatuador chegou a postar mensagens em sua defesa, dizendo ser profissional há 22 anos e repudiando as acusações, segundo ele, infundadas. Horas depois, as postagens públicas foram bloqueadas. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as denúncias e orienta as vítimas desse tipo de crime a procurarem a Delegacia de Atendimento à Mulher para formalizarem a denúncia. Com a repercussão do caso e os vários relatos contra o tatuador, um grupo de mulheres denunciantes vai entrar com uma ação coletiva no Ministério Público de Minas Gerais contra o suspeito. Hoje eu acho que estou mais corajosa e agora eu vou, junto com elas, em frente, tentar lutar para acabar com isso. Claro que a gente vai acompanhar o andamento dessas investigações e trazer as informações para você. E agora um outro destaque, 2 hóspedes de uma pensão brigaram por causa de som alto de uma televisão. Um idoso acabou esfaqueando um homem mais jovem e sumiu antes da polícia chegar. Isso aconteceu na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. A briga ficou séria e outros hóspedes precisaram segurar o agressor. A vítima foi levada para o Hospital das Clínicas e segue internada. O agressor ainda não foi encontrado. E a partir de hoje, unidades de saúde da capital vão contar com novas equipes da Guarda Municipal. Mais de 80 agentes e 40 motocicletas vão reforçar o patrulhamento nos centros de saúde. A segurança também será feita por meio de câmeras de vigilância, alarmes e cercas elétricas que já começaram a ser instalados. O reforço para aumentar a segurança nos postos de saúde uniu 2 secretarias municipais, a de Segurança e Prevenção e a Secretaria de Saúde de BH. As 2 pastas anunciaram mais 80 agentes da Guarda Municipal e mais 40 motocicletas, que serão responsáveis pelo patrulhamento nos centros de saúde. Desde 2017 que esse projeto está sendo estudado e finalmente ele pode ser entregue à população da cidade, oferecendo uma garantia de segurança, tanto para os usuários do centro de saúde quanto para os trabalhadores. Os guardas não serão fixos nas unidades, mas terão uma área de atuação menor, o que possibilita uma ação mais rápida em caso de violência. A partir de hoje, 152 centros de saúde e 5 anexos destes postos vão contar com a vigilância. O que a gente pretende é, além de assistir aos centros de saúde, ter também um patrulhamento preventivo nas imediações dos centros de saúde. Além dos homens da Guarda Municipal, o monitoramento dos centros de saúde também vai ganhar o reforço de câmeras de vigilância, alarmes e cercas elétricas. O equipamento já começou a ser instalado.
Além de inibir furtos e assaltos aos centros, os guardas municipais também vão atuar em casos de agressões aos servidores públicos. A ameaça aos servidores, essa é insuportável, a questão de furto e roubo e dano ao patrimônio. São esses os episódios com maior frequência. O posto de saúde que Maria da Glória frequenta já foi alvo de bandidos por 4 vezes. 2 meses mais ou menos entraram aqui, roubaram computador, fiação, tudo. Com a notícia de que mais guardas ajudariam na segurança dos centros de saúde, os usuários se mostraram confiantes na iniciativa. Estando aqui, eles dão mais segurança para a gente. Porque aqui ser um lugar muito ermo, então a gente acha que tem que ter mesmo uma segurança aqui, porque está havendo muito assalto aqui. A gripe é uma doença comum e muitas vezes é considerada até banal, mas ela pode matar o paciente. O número de casos de influenza tem aumentado em todo o mundo e isso chamou a atenção da Organização Mundial da Saúde. Já prevendo uma pandemia de gripe, a OMS criou uma estratégia global contra a doença que prevê uma vacinação mais eficaz nos países membros, entre outras medidas. Aqui no Brasil, já tem uma campanha de vacinação marcada para começar dia 15 de abril. 2019 começou com uma gripe daquelas para Rosilene. Você fica com muita dor no corpo, muito desanimada para fazer as coisas. A aposentada não está sozinha. Os casos de influenza ou simplesmente gripe têm aumentado bastante. O problema já chama a atenção da Organização Mundial de Saúde, que lançou uma estratégia global para tentar controlar a doença entre 2019 e 2030. Thalita tem 3 filhos pequenos, um de 5, outro de 6 e um de 8 anos. Somente o mais velho consegue escapar das gripes frequentes. Não sei, assim, às vezes o médico fala que é pelo tempo seco ou pela alimentação, mas eu acho que é do próprio organismo mesmo. Até o momento, Minas Gerais já registrou 187 casos de síndromes respiratórias graves. Além destes números, também foram registrados 8 casos de influenza, 6 deles do tipo H1N1. Em algumas regiões do país, a campanha de vacinação contra a gripe será antecipada, mas em Minas, as datas serão mantidas, de 15 de abril a 31 de maio, sendo o dia 4 de maio o de mobilização nacional. De forma nenhuma a vacina ela causa gripe, né? Na verdade, o que pode muitas vezes acontecer é uma pessoa que já teve contato com o vírus, né, se vacinar e manifestar coincidentemente algum sintoma e fazer com que isso confunda como sendo o causador da vacina. A vacina ela não causa gripe, né? Ela é inativada, né? Ela é eficaz e traz para toda a população, principalmente os grupos, né, de maior risco, uma condição de passar esse período de influenza com uma proteção maior do que se ele não tivesse vacinado. Sônia sempre toma a vacina e passa o ano despreocupada. Por causa da vacina que eu tomo todo ano. Ela evita bem a gripe. E o assunto agora é economia. Menos placas de vende-se ali na porta de imóveis em Belo Horizonte é o desejo das empresas do setor imobiliário que estão tentando sair aí de uma crise que já dura mais ou menos 8 anos. Falta comprador. E com a possibilidade aí do novo plano diretor da capital ser aprovado, o setor vê mais dificuldades para voltar a crescer, pois a nova lei poderá deixar os imóveis cerca de 30% mais caros. Se o consumidor brasileiro está comprando menos, o jeito é tentar atrair compradores de outros países. E foi isso que esse grupo de corretores aqui de Belo Horizonte decidiu fazer, se preparando para vender para investidores norte-americanos. Nós estivemos em janeiro nos Estados Unidos, em Boston, fizemos uma apresentação para um grupo de grandes empresários que despertaram muito interesse com alguns números que nós levamos para eles. Pesquisa da Federação das Indústrias de Minas Gerais, em parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, apontou que janeiro de 2019 foi o melhor começo de ano desde 2010. O levantamento mostrou que os empresários do setor estão mais confiantes. Já é pelo 7º mês consecutivo, a gente tem tido uma queda nos nossos estoques, que hoje está no nível mais baixo dos últimos anos, da série histórica da pesquisa. O momento agora é para comprar. Então, quem tem oportunidade, tem capital, se fizer uma boa gestão do seu capital, fazer uma boa compra, consegue ganhar muito nessa nova perspectiva econômica que o Brasil está apresentando. Porém, empreendedores da construção civil de Belo Horizonte podem não aproveitar ao máximo essa melhora no mercado. Está em tramitação na Câmara Municipal um plano diretor que, se aprovado, pode diminuir o número de novas construções na capital.
O plano diretor, ele sequestra o potencial construtivo que hoje está na mão dos proprietários. Com isso, a gente tem um aumento de custo nas unidades que tem que ser repassado para o cliente, né? Então, a gente acredita que hoje a gente vai ter um aumento de 30% no custo dos imóveis, o que dificilmente o cliente tem condição de pagar por esse valor, ou então a gente vai ter uma paralisação no mercado. Uma outra pesquisa do Sinduscom, realizada em janeiro deste ano, apontou que algumas construtoras de Belo Horizonte estão migrando para a região metropolitana. Dos 156 lançamentos de imóveis realizados no começo do ano, 73% foram em Nova Lima, contra apenas 32 unidades na capital. Levando investimento, retorno financeiro, emprego, a renda da cidade, impostos para a prefeitura, tudo isso não foi levado em conta no plano diretor que está lá hoje na Câmara sendo votado. Ainda de acordo com o vice-presidente do Sinduscom, o novo plano diretor pode prejudicar o consumidor final, porque uma das mudanças é a criação da outorga onerosa, que vai limitar o potencial construtivo dos lotes. Ou seja, se você tem um lote de 1.000 metros quadrados, estará limitado ao mesmo tamanho de área construída. A outorga onerosa é um instrumento de política urbana, tá certo? Onde a prefeitura entra vendendo o potencial construtivo no mercado. Então, isso é uma nova componente de custo na construção e a gente não tem como absorver isso, nós não temos margem para isso. Então, a única alternativa é repassar isso para o consumidor final. Pelos nossos estudos, haveria um aumento, em média, de 30% dos imóveis na cidade de Belo Horizonte, sendo que em regiões como Barreiro, esse aumento chega a 38%. E veja a seguir, cresce o número de apreensões de animais silvestres aqui em Minas. E um dos flagrantes mostra uma onça na porta de um condomínio residencial. Só em janeiro deste ano, o Corpo de Bombeiros de Minas atendeu mais de 600 ocorrências envolvendo a captura de animais silvestres. Tem cobra aparecendo no quintal, onça na portaria de condomínio, lobo-guará em posto de saúde. Ai, ai, ai. São 200 casos a mais em relação ao mesmo mês do ano passado, gente. E esse crescimento nas estatísticas mostra que esses animais estão perdendo espaço na natureza e chegando aos grandes centros, muitas vezes em busca de alimentos. Já imaginou dar de cara com um animal como este, que na fase adulta pode chegar a pesar até 100 quilos? Trata-se de uma onça parda, muito conhecida aqui no Brasil como sussuarana. O animal de hábito noturno apareceu nas imagens das câmeras de segurança deste condomínio em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em junho do ano passado. De acordo com o síndico, esta foi a primeira vez que ela apareceu por aqui. Qual foi a reação do porteiro? Não, ele primeiramente nos relatou que viu o animal e se fechou na guarita, porque é um animal grande, né, de quase 100 quilos, que ele se deparou com o bicho e se trancou. E nós fomos verificar nas imagens e realmente o animal é grande e é um belo animal, né? Diga-se de passagem. Renato foi quem nos mostrou as imagens. Ele não estava trabalhando naquela noite. Perguntado se gostaria de ver uma ao vivo e em cores. Não, prefiro no monitor, com certeza. Após o episódio, o síndico entrou em contato com os órgãos ambientais para informar a presença do animal. Os moradores também foram alertados a ficarem atentos e protegerem os animais de estimação. Mas a onça nunca mais foi flagrada. E uma cobra? Já deu de cara com uma? Henrique já. Passei pelo meu jardim, eu olhei, escutei um barulho diferente, né? E quando eu olhei, era uma cobra e não sei qual que era, não sabia qual que era. E eu resolvi ligar para o Corpo de Bombeiro para eles fazer a captura. E quando eles chegaram, eles tiveram um atendimento bem rápido e me informaram que se tratava de uma jiboia. Este outro vídeo mostra bombeiros resgatando um jacaré no jardim de uma outra casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só em janeiro deste ano foram 634 salvamentos de animais silvestres perigosos ou agressivos em todo o estado de Minas Gerais, 200 a mais que no mesmo período do ano passado. Devido ao grande crescimento aí de áreas urbanas que hoje invadiram, ou cresceram por regiões que antes eram rurais, que serviam de abrigo para esses animais. E também há outros fatores, como queimadas ou até mesmo outros fatores da natureza, como enchente, inundações,
fazem com que os animais acabam se afugentando, né, em residências e condomínios em busca de abrigos, em busca de alimentos. Mas o que fazer se der de cara com um animal silvestre, como aquela onça, por exemplo? O melhor que se faça é procurar um abrigo, um local seguro e, se possível, manter esse animal no campo de visão, para que possa facilitar a busca e o salvamento em caso do Corpo de Bombeiros chegar ao local. E não esquecer de sempre acionar o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros alertam: um animal nunca deve ser atacado. Todos têm direito à vida, né? Assim como nós, os animais também têm direito à vida, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu ambiente para se viver e muitas vezes até mesmo nós estamos ocupando áreas que eram deles também. Então, e ainda lembrar que causar ferimentos ou maus-tratos aos animais é crime previsto em lei. O massacre na escola Raul Brasil, que aconteceu na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, é o tema de hoje do nosso comentarista Paulo Navarro. Olá, o jornalista Mário Sabino foi muito feliz ao escrever sobre um evento muito infeliz. Ao refletir sobre o massacre da escola de Suzano, Sabino lembrou a banalidade do mal. A banalidade do mal, como o nazismo e o holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial no século passado. Tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto de nós. Para Sabino, os assassinos de Suzano não mataram e em seguida se suicidaram por causa do bullying. Não mataram também por causa da facilidade em comprar armas no Brasil, coisa mais fácil do mundo. Isso já há muito tempo. Nem massacraram por falta de segurança na escola ou incentivados pela violência de certos videogames. São assassinos por natureza e pela simples banalidade do mal. Mataram simplesmente por matar, para fazer um mal. O mal pode ser tão natural ao ser humano, um mal banal que pode matar milhões em guerras sem fim ou 8 inocentes dentro de uma escola. Escola que, entre outras tarefas, também ensina o bem. O mal não apenas mata o respeito, mas a vida. O mal é falta de amor. O mal é o horror nosso de cada dia. E agora a gente faz uma mudança no rumo das notícias aqui para você, no Jornal Band Minas, para te contar que uma jovem montanhista de Belo Horizonte acaba de voltar de uma grande aventura. Ela subiu um dos montes mais altos do mundo. 15 dias exposta a situações mais adversas. Frio, falta de ar, dores de cabeça, tudo por um objetivo: escalar a segunda maior montanha do mundo, o Monte Aconcagua, localizado na Argentina, com 6.962 metros de altura. Até hoje foi a montanha mais difícil que eu fiz. O Aconcagua é um lugar muito seco. Então, dificulta um pouco a aclimatação. A preparação para superar esse desafio começou bem antes. A gente faz um treinamento de exercícios aeróbicos, musculação e funcional e principalmente escada. Colocando uma máscara que faz entrar menos oxigênio, então ajuda nessa resistência de eu estar fazendo exercício físico com menos oxigênio. Mariana fez parte de uma expedição que começou com 9 pessoas. Apenas 3 conseguiram concluir a escalada. Eu era a única dos 9, a única mulher dos 9. É uma emoção muito grande, é de chegar no cume e chorar. E essa paixão por altura, por escalada, tem uma explicação. A Mariana faz parte de uma família apaixonada por esse esporte radical. A primeira vez que ela escalou uma montanha foi aos 7 anos. Desde então tomou o gosto e não parou mais. A gente fez o projeto 7 Cumes do Brasil. E aí, depois que a gente foi passando por muitas montanhas aqui, a gente começou a fazer montanhas fora. Era uma forma bacana de estar com os filhos, mais tempo com eles, de educá-los. Na montanha, as pessoas são muito simples, porque a vida é muito simples. A gente precisa de muito pouco para viver na montanha. No próximo bloco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, visita Belo Horizonte pela primeira vez e fala sobre a polêmica nas investigações de Caixa 2. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, visitou hoje tribunais regionais do Trabalho, da Justiça Militar e Eleitoral aqui em BH. Ele comentou sobre a polêmica em relação à mudança nas investigações sobre o Caixa 2 de partidos. Foi a primeira visita do ministro Dias Toffoli a Minas Gerais depois que foi nomeado presidente do Supremo. Toffoli visitou tribunais regionais do Trabalho, da Justiça Militar e Eleitoral na capital mineira. O objetivo é ampliar a integração com o Poder Judiciário.
O ministro falou sobre a polêmica decisão de o Tribunal Eleitoral assumir as investigações dos casos de Caixa 2 com suspeita de corrupção. Ele negou que a decisão do Supremo coloque a Operação Lava Jato em risco. O Supremo Tribunal Federal mantém praticamente todos os casos que envolvem essas investigações. Então, nós temos dado todo o apoio às investigações, àquelas decisões que são tomadas, têm os recursos cabíveis e a maioria deles, a ampla maioria, são mantidos. O ministro também falou sobre a investigação que o Supremo vai começar a fazer sobre os casos envolvendo fake news. Temos recebido na Central do Cidadão do Supremo Tribunal Federal inúmeras mensagens indicando e denunciando fake news contra toda a sociedade brasileira. Toda a sociedade brasileira é vítima. Não há democracia livre, não há democracia sem a imprensa livre e um judiciário independente. E uma última notícia, a Justiça autorizou hoje a retomada das atividades na barragem Laranjeiras, em Barão de Cocais, e também no complexo minerário de Brucutu, que fica em São Gonçalo do Rio Abaixo, que estavam paralisadas aí nas duas minas desde 4 de fevereiro. Isso depois que o Ministério Público moveu uma ação para proibir a Vale de lançar rejeitos nesses locais. Por meio de nota, a mineradora disse que foi informada da decisão e que a Secretaria de Meio Ambiente também foi intimada a cumprir essa determinação da Justiça e a liberar a operação. E agora eu aproveito para fazer aquele convite para que você nos conte o que está acontecendo aí perto da sua casa, do seu trabalho, que anda te preocupando, a você, aos amigos e familiares. Use o BandZap 31 99 772 7663. Ficamos por aqui com o Jornal Band Minas. Amanhã traremos mais notícias sobre o nosso estado para você ficar bem informado. Combinado? Até lá e boa noite.